Bom dia, então, boa tarde, boa noite para os alunos da PET que irão assistir essa aula, no seu horário que vocês vão assistir. Então, vamos gravar a aula de digestório 3, intestino delgado, intestino grosso, histologia dos animais domésticos, Honest Botucatu. Como vocês brincaram na última aula, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like se gostar e não esqueça de assistir às aulas, rever as aulas quando puder. Então, continuando, já vimos desde a cavidade oral, esôfago, estômago e agora intestinos. Então, os alimentos, né, o alimento em processamento vai passando por esse tubo digestório, sistema digestório, e vai sofrendo modificações. Aqui tem uma comparação rápida, né, sobre o tamanho, né, o volume do sistema digestório de alguns animais. Vocês vão ver isso na anatomia com mais detalhes, né, mas é impressionante, né, a quantidade de volume compartimentaliza, né, nos bovinos, né, 350 litros, né, de volume tem o sistema digestório. No equino, 200 litros. Em um cão, 7 litros. Um humano, né, uns 10, 12 litros humano, né, de volume. Então, você vê aí o potencial, ó, do estômago, né, de ruminantes, ó, 70% desse volume está aqui no estômago de ruminantes, né. Olha no equino, essa estrutura aqui, ó, o seco, né, como ele não tem um estômago poligástrico, né, ele é monogástrico, mas ele também é herbívoro, então ele acaba tendo que ter uma outra estrutura aqui que vai auxiliar na digestão da celulose, onde ele vai conter as bactérias para digerir. E ali o cão, né, monogástrico, carnívoro, que tem aqui o estômago fazendo toda essa digestão e aqui a absorção. Então, nós vamos ver que o intestino, ele tem essa função da digestão final, que o estômago começou a quebrar, o intestino vai continuar e absorver os nutrientes. Isso, para absorver, você precisa de superfície. Nós vamos ver que o intestino ele funciona porque ele tem uma grande superfície, né? Ele absorve nutrientes, água e também tem secreção endócrina. Ao longo do intestino, né, na parede do intestino, nós temos aquelas células enteroendócrinas, células APUD que eles falam. E elas secretam hormônios, dizendo se está muito ácido o que está vindo do estômago, se está muito proteico, né? Se está muito gorduroso, e vai informando o sistema, olha, está vindo pouco alimento, pouco nutriente. Então, a saciedade, todo, né, o sistema endócrino, neuroendócrino vai funcionar aí a partir dessa sinalização dessas células. Então, o intestino, né, delgado, intestino grosso, eles são órgãos que trabalham pela superfície. Então, quanto mais superfície, melhor ele vai aproveitar esses nutrientes. Então, vocês vão ver a diferença de tamanho entre os animais domésticos, comprimento principalmente, né? E nós temos vários mecanismos aqui de aumentar a superfície que acontece no intestino. Olha que bonito. Você tem primeiro o mecanismo, é o comprimento. Então, esse comprimento aqui do sistema digestório já aumenta a superfície de contato do organismo com o alimento, para aumentar a absorção. Além desse comprimento, você vai ter dobras. Você faz a primeira dobra, que são as pregas. A gente vai encontrar, por exemplo, no duodeno, no começo do jejum, né? Tem algumas partes no ilho, né? Mas tem bastante dobras, pregas, né? No duodeno. E no intestino grosso, lá na região do reto, também vai ter. Mas veja, isso aqui aumenta algumas vezes a superfície. Talvez umas 2 vezes a superfície, né? Agora pensa nas vilosidades. Quanto que as vilosidades, ó, cada prega aqui tem dezenas de vilosidades. Isso aumenta aqui umas 6 vezes essa superfície, tá? Aí você pensa que nas velocidades você tem a célula absortiva, que tem os microvilos, ó. Cada célula aumenta aqui, ó, umas 3, 4 vezes a sua superfície de contato com o alimento que está passando aqui. E aí você tem um glicocálix ainda em cima das microvilos, que essa cadeia de carboidratos aqui, ó, também é uma cadeia que aumenta a superfície de absorção de água. A água entra em contato com esses carboidratos
e os solutos, né, os nutrientes se dissolvem na água e aqui eles entram em contato com a superfície das células e entram, né? Então você veja esse mecanismo de aumentar a superfície, né, de absorção. Então é como se você tivesse lá vamos pensar num cano de água, mas que com essa superfície toda, na verdade, ele se torna uma grande plataforma, né, bem larga, bem cheia de reentrâncias e superfícies aumentadas para aumentar a superfície de absorção. Tá? Então aqui, por exemplo, um corte de microscopia de varredura. Pegou o corte transversal do intestino, fez uma microscopia de varredura e você está vendo aqui as vilosidades. Ó. Isso aqui é velocidade. Aumenta 6 vezes a superfície de absorção. São digitiformes, ó. Elas são pequenas projeções, né, alongadas aqui da mucosa. Então, na superfície dela está cheio de células absortivas. Pensa que isso daí se movimenta, tem contração muscular, tá? Nessas velocidades. Então, isso aí movimenta, né, entra em contato com o alimento que está passando aí no centro. Novamente, o intestino tem as 4 túnicas. Você sempre tem que lembrar das 4 túnicas, que tem diferentes tecidos, né? As túnicas submucosa, muscular externa e serosa são praticamente típicas, com exceção da submucosa do duodeno, que vai ter glândulas como tem no esôfago, mas é tecido conjuntivo, denso, modelado. A muscular externa é de músculo liso, dupla camada, e a serosa, né, de tecido conjuntivo frouxo com tecido adiposo. Tá? Aqui tem bastante tecido adiposo, que é a gordura visceral. Tá? E a mucosa é que vai mais variar, com sua presença de pregas, vilosidades, ausência de velocidades, né? Nós vamos ver essas mudanças aí ao longo do intestino. Então vejam, essa daqui é uma prega, ó, tá? Essa prega aqui, ó, nós pegamos um corte, ó, pregas circulares, ó. Então pensa que isso daí, para você ver essas pregas circulares, você tem que fazer um corte, né, longitudinal e transversal. Você tem vários cortes para você pegar essas pregas circulares. Então, uma prega que estrangula, né, você tem que fazer corte longitudinal. E as pregas longitudinais você tem que pegar em corte transversal. Você tem essas dobras aqui, ó, essas projeções que aumentam a superfície de produção de vilosidades. Ó, tá? Aqui é um vilo, tá? Não tem, a muscular da mucosa está aqui embaixo. Tá? Tem células musculares aqui lisas? Tem algumas células aqui, nesse sentido. Tá? Que elas podem contrair a vilosidade e mexer, né? Mas a muscular da mucosa é que mexe mais aqui. Então, se você pega um detalhe disso aqui, ó, você vai ter as vilosidades e a submucosa. Então, esse azul é a submucosa, ó, que empurrou a mucosa. Empurrando a mucosa, ela forma uma prega. Tá? E aqui está dando exemplo da placa de Peyer, né? Áreas de nódulos linfáticos, tá? Muscular externa e a serosa. As glândulas intestinais, lá a gente chamava glândulas gástricas no estômago. Aqui a gente chama de glândulas intestinais, ou de Leberkaum, tá? Alemão. Então, aqui no final das velocidades, você tem uma invaginação que forma a glândula. É como se isso daqui tudo fosse projeção, como se fosse uma papila, né? Mas a gente chama de vilo. E aqui é uma invaginação, uma entrada. Aqui é a glândula tubulosa reta, secretora de muco. E aqui tem a vilosidade, cheio de células absortivas e células caliciformes. As células caliciformes vão aumentando em quantidade em direção ao intestino grosso. Tá? Olha aqui um corte histológico. Tá? As vilosidades, as glândulas aqui, glândulas intestinais. A lâmina própria, só esse tecido conjuntivo aqui que invade também as velocidades. A muscular da mucosa está aparecendo aqui, ó, dupla camada. Muscular externa e a serosa aqui, ó, tá? Tem aqui os plexos de Auerbach, os neurônios aqui no meio. Tem plexo de Meissner aqui, que contrai essa musculatura. E a glândula aqui, ó, no intestino delgado, tem na mucosa. Mas nas partes diferentes partes do intestino, pode ter glândula na submucosa, que é o caso do duodeno. Então aqui está mostrando, ó, a muscular da mucosa, a lâmina própria com vasos, ó, os vasos vão lá nas velocidades. Por quê? Se essas células absorvem, elas têm que entrar aqui,
né? O vaso linfático está aqui no meio para poder pegar o quilomicron, por exemplo, que a célula absortiva capturou, né? E todos os aminoácidos, glicose vai para o sangue, né? Então tem que ter vasos. Tem nervos aqui? Tem nervos passando aqui, né? Também. E tem tecido linfóide frouxo aqui para proteger. Então tem célula absortiva, tem célula caliciforme, e aqui está a cripta, ó, de Lieberkühn, a glândula de Lieberkühn, tá? Glândula tubulosa reta. Então no intestino, ó, você tem a vilosidade, que é uma projeção, e aqui é a glândula. Se a gente fosse olhar estômago, o estômago estaria nesse nível aqui. E aí teria a fosseta e a glândula. Então a velocidade é uma projeção, tá? Que aumenta a superfície de absorção. Tem célula caliciforme. Então são várias células que tem aí, ó. Célula absortiva, que é a principal, que é o enterócito. Guardem esse nome, ó, enterócito. A célula do intestino, enterócito. Que é essa célula aqui, ó, com microvílulos, com glicocálix, né? É a célula de revestimento, epitelial de revestimento e absorção. Aí, do lado dela vai ter as células caliciformes, que produzem muco. O muco ajuda, né, na absorção dos nutrientes. A célula neuroendócrina ou enterendócrina, que produz aqueles hormônios que eu mostrei na aula passada. A célula tronco, ó, que está aqui na base da glândula de Lieberkühn. E aqui, em algumas partes de alguns animais, dos ruminantes, né, de outros aí, roedores, né, cão quase não tem dessa célula de Pannet, tem poucas, tá? Bem difícil ver célula de Pannet em cão. No humano tem. Então tem essa glândula, a célula de Pannet aqui, ó, na base, que produz enzimas, né, que controla a flora bacteriana. Aqui no meio também vai ter células M, que seguram linfócitos, que ficam cuidando aqui do sistema imune. É comum ter linfócitos no meio e células dendríticas aí. A célula M funciona como uma célula dendrítica apresentadora de antígeno. Ela pega substâncias aqui do intestino, da luz do intestino, e mostra para os linfócitos. Então eu vou detalhar cada uma dessas células. Por que eu vou dar ênfase na mucosa? No epitélio de revestimento da mucosa? Porque a mucosa é típica de tecido conjuntivo. Eu vou mostrar as glândulas do duodeno. A muscular externa, músculo liso, dupla camada, serosa, né, tecido conjuntivo frouxo. O que mais importante aqui são as células que tem na mucosa, que são várias e várias funções. Então, o enterócito é a principal célula do intestino, tá? É essa célula absortiva aqui, ó, com microvílulos. Célula cilíndrica com microvílulos. Então, é um epitélio cilíndrico simples com microvílulos. É uma célula muito ativa, tem todas as organelas aqui. E aqui está a célula caliciforme. Aqui está a lâmina própria, com músculo, fibroblasto, células de defesa, vasos, né? Então, aqui é um corte de uma vilosidade, tá? Olha aqui, ó, se a gente desse um zoom nessa região da superfície da célula, ó, microvílulos. Aqui é a rede de actina, né, trama terminal, que segura esses microvílulos nessa posição. Olha quantas mitocôndrias tem aqui, né? Então, o enterócito, ele absorve, né, principalmente todas as subunidades que foram feitas de digestão. As proteínas vão gerar aminoácidos, essa célula absorve aminoácidos. A digestão de carboidrato, né, vai gerar absorção das unidades, né, e a gordura, por exemplo, ó, ela precisa ser dissolvida pelos sais biliares, nós vamos ver na aula de fígado, em micélulas. Aí vem as enzimas, lipases, pancreático, lipase no estômago, e destrói em pequenas cadeias de ácidos graxos, né? E aí entra na célula. Monoglicerídeos e cadeias entram na célula. A célula refaz, eu mostrei isso no tecido adiposo, né? A célula refaz as micelas, né, com os triglicerídeos e proteínas, e forma um quilomicron e vai para o vaso linfático, né? Então aqui, ó, intestino delgado, a célula absortiva, tem muito estudo. Mas para nós aqui é importante vocês saberem que ela faz absorção, tá, ao longo de todo o intestino, tá? Até dos AGVs lá, os ácidos graxos voláteis, elas também absorvem quando chega no estômago, no intestino, o que não foi absorvido no estômago, tá?
Então, a célula caliciforme é uma célula especializada em produção de muco. A gente tem vários corantes para muco. Aqui um azul de álce, marcando o muco. Aqui é o microvilo. O muco, ó, tá vendo? O azulzinho fica por cima dos microvíluos aqui, ó. Então, aqui tem uma grande quantidade, o núcleo dessas células. Tá? Conforme vamos em direção ao intestino grosso, vai aumentando a quantidade de células caliciformes. Tá? Então, a célula caliciforme aparece também na traqueia, né? Uma célula que fica no meio do epitélio produzindo muco. Tá? Então, no começo, ó, no duodeno, ó, tem 1, 2, 3. Quando você vai para o jejum no ilho, aumenta o número. Isso aqui é velocidade. Tá? Aumenta o número de células caliciformes. Na glândula também. A glândula de Burkhardt vai aumentando o número de células caliciformes. Porque conforme o alimento vai passando, mais muco é mais importante ainda para absorver o excesso de água e assim formar o bolo fecal. O muco vai ser importante. Esse muco vai ser absorvido lá na frente também, os carboidratos, tudo. A célula endócrina, eu já falei para vocês na aula passada, elas produzem aquele monte de hormônio. Aqui eu gostaria de dar destaque para 2 hormônios que elas produzem. Secretina, né, no intestino, que diminui a motilidade, né, para dar mais tempo de absorção e digestão. E a colecistoquinina, ó, que aumenta a mobilidade. Tá? Além disso, esses 2 vão lá no pâncreas produzir mais pH alcalino e mais enzimas. Tá? Liberar mais bicarbonato, né, do suco pancreático. Então, o suco pancreático vai chegar com mais tamponamento. A colecistoquinina aumenta a produção de enzimas, libera mais suco pancreático para digerir mais. Tá tendo bastante conteúdo. Então, quando eu chegar na aula de endócrino, eu falo desses 2 hormônios. Tá? As glândulas anexas. Então, aqui, ó, uma célula endócrina aberta, ela tem microvíluos aqui, ó, né? Projeções aqui, que capturam o conteúdo do intestino. E aí, isso dá, segundo os mensageiros aqui, né, MP ciclo, cálcio, e libera esses hormônios na corrente sanguínea. Às vezes, esses hormônios têm efeito parácrino, né? Vai no estômago ali perto, vai nas células vizinhas, vai no pâncreas. E aqui é uma célula endócrina fechada, ela não tem contato com a superfície. Ela responde a outros hormônios chegando do sangue. Olha o vaso sanguíneo aqui, ó. E ela libera o dela. Célula de Panet. Fica aqui na base da glândula de Burkhardt. Aqui era a velocidade, aqui é as glândulas. Ó, essa célula de Panet fica na base. São poucas, tá? E elas produzem várias enzimas. E aqui uma célula tromba. Aqui é uma figura de mitose. Ó, olha os grânulos de zimógeno. Parece uma célula do pâncreas, tá? Vocês vão ver lá. Ou uma célula da glândula salivar parótida, por exemplo. Tá? É bem parecido. Olha o retículo endoplasmático rugoso. Bonito aqui, ó. Mitocôndrias longas. Olha que bonito esse mitocôndria. Tá? Isso daqui, ó, são vesículas de secreção. Então, o retículo produz enzimas, o Golgi empacota aqui as vesículas, e aqui tem o quê? Várias enzimas, tá? Principalmente lisozima, tá? Também tem lactoferrina, lactoperoxidase, tá? Essas enzimas lisozima quebra a parede de bactéria gram-positiva. Então, essas paredes de bactéria, né? A lisozima quebra as proteínas da parede da bactéria e assim diminui a quantidade de bactérias que estão ali na flora, tá? Então, é um controle aí, ó. Tá? Principalmente ruminantes, equino e homem. Tá? Então, você vê que é difícil você achar nos carnívoros lá. Você não acha essa célula carnívora. Então, ela fica aqui na base da glândula de Burkhardt. Um grânulo bem acidófilo. É muito fácil de ver quando ela está lá. Nós temos uma lâmina de ilho humano. Ó, ela tem defensinas. Essas enzimas aqui, ó, defensinas, lisozima e também, ó, tumor necrose alfa. Isso aqui ajuda o sistema imune a atacar, né, as bactérias ali. Ativa o sistema imune, deixa o sistema imune bem ativo lá no tecido conjuntivo. Tá? Aumenta a resposta. Ó, aumento da permeabilidade da membrana de parasitas e bactérias, essas defensinas. Ó. Degrada proteoglicanos de revestimento da bactéria.
Ó, essa aqui é uma lâmina de ilho humano. Como é autópsia, a velocidade foi embora, tá? Então, isso aqui demorou muito para coletar a amostra no intestino, as bactérias destroem tudo, né? Começam a destruir as células, estouram. Só sobrou o fundo da glândula de Libercão aqui, ó. Esse é um ilho. Olha essas células vermelhinhas aqui, ó. Da cor das hemácias. É bem acidófilo, é bem proteína que tem aqui, ó. Tá? Aqui seria a muscular, a submucosa. Aqui estaria a muscular da mucosa desse ilho. Tá? Então, ó, um zoom. Essas células aqui são células de Panet, nome francês aí. Tá? Células de Panet. Aqui tem células tronco, aqui tem células caliciformes. Isso aqui é fundo da glândula. Aqui está tendo destruição, ó, degeneração do tecido por autólise, né? Tá rompendo as células, né? Tá? Então, isso aqui é a célula de Panet, que é no fundo da glândula. Faz parte da mucosa, né? A mucosa é o epitélio de revestimento, lâmina própria e muscular da mucosa. Então, isso aqui, ó, célula que está no epitélio de revestimento. Olha as vesículas de secreção, ó. Isso aqui é a ilho humano. Tá? Depois eu mostro para vocês na sexta-feira ilho de ruminante, ilho de equino. Tem umas células de Panet bonitas também. Então, a célula tronco, ela fica na base da glândula intestinal. No estômago, ela ficava aqui no istmo, lembra? Na transição da fosseta para a glândula gástrica, porque ela produzia células para cá e para cá. No intestino, ela está aqui, ó, nessa região da glândula, na base da glândula. Ela produz algumas células de Panet, bem lentamente, e produz muitas células para cá, ó. Porque aqui, ó, aqui, essas células se perdem a cada 2, 3 dias, tá? É o ciclo dessas células aqui, ó, quando elas chegam nesse ápice aqui. Então, elas vão produzindo e liberando aqui, ó. Então, quando você faz um corte de intestino, você vê muita célula multiplicando. Muita célula. Então, imagina uma célula tronco de frente para o meio externo, cheio de toxinas, corantes, química, né? Essas células aqui, o DNA delas está bem vulnerável, tá? Se aparecer uma célula com erro, logo ela vai ser descartada aqui, ó, né? Células com erro, né? Se elas não morreram por apoptose, logo elas morrem aqui por descarte. Então, é um lugar vulnerável para câncer. E tem câncer de cólon. Então, a região do cólon, né, é uma região de muita incidência de câncer, né, em animais também. Tá? Então, por causa dessa vulnerabilidade aí do DNA durante a mitose. Então, no ilho, por exemplo, ó, tem uma grande quantidade dessas células M. Tá? Por quê? Elas são células dendríticas, apresentadoras de antígeno, fica no meio do epitélio da mucosa para nutrir, para alimentar, estimular os linfócitos que estão ali perto, principalmente na região da placa de Peyer, que é uma concentração de tecido linfóide que tem no intestino delgado. Então, quem que é essa célula M? Ó? Se você olhar uma região próxima ao tecido linfóide, você vai ver que tem linfócitos no meio do epitélio. Tá? Olha aqui, ó, célula M. Ela segura os linfócitos ali. Ela pega antígenos de lá e apresenta para os linfócitos. Tá? Linfócitos intraepiteliais. Ó. Pensa numa célula aqui, ó, do lado da célula absortiva. Essa célula ela captura, ó, antígenos e mostra para os linfócitos. E aí os linfócitos podem produzir anticorpos contra esses antígenos. Tá? Isso se concentra bastante na placa de Peyer, lá do ilho. Tá? Então, quais são as diferenças entre duodeno, jejum e ilho? Né? As diferenças básicas, assim, histologicamente. Né? O duodeno tem as glândulas, né? Tudo que eu falei era meio geral, aquelas células todas, né? Mas o duodeno tem glândulas na submucosa. Isso é muito importante, vocês lembrarem do esôfago, que tinha glândulas na submucosa, e aqui que tem no duodeno também. Olha só, a glândula passa pelo ducto, sai na própria glândula de Libercão. Ó. É uma fusão do ducto com a glândula de Libercão. Tá? Então, essas glândulas aqui produzem muco. Por quê? Porque o muco, o quimo, vem muito ácido do estômago. Mesmo o piloro produzindo muco, vem muito ácido. Então, é bom que no duodeno produza muito muco para começar a neutralizar, subir o pH, que vem de 2, vai para 7 aqui. Então, ó, urogastrona também, né? Que vai controlar aí esse muco e a liberação do ácido lá no estômago. Tá?
Então, a gente chama de glândula de Brunner, tá? Glândula de Brunner, né? Glândulas duodenais ou glândulas de Brunner, tá? Olha aqui um duodeno de suíno. Aqui é um leitão que a gente ajudou a processar. E uma das preocupações muito dos produtores, né? A gente ajudou uma tese da zootecnia, quando desmamar o leitão, introduzir a dieta. Tá? Ele ganha peso logo e pro abate. Ô, tristeza. E aqui eles estavam testando várias dietas e várias condições para ver qual dava menos inflamação. Porque como o animal está com o sistema imune ainda precoce, dependendo do tipo de que vem na dieta, a ração, ele dá uma inflamação muito grande e aí atrapalha a absorção. Né? Então aqui é um duodeno de um animal, de uma dieta que está muito inflamado. Tem muito tecido linfóide, muito linfócito na mucosa, na lâmina própria aqui, ó. Né? Muito tecido linfóide na lâmina própria. Aqui está a glândula duodenal. E aqui é uma prega, ó. Isso é uma prega, porque a muscular da mucosa subiu aqui. Aqui estão as vilosidades, né? Vilosidades. Glândulas intestinais estão aqui, ó. Né? Uma vilosidade e a glândula intestinal. Vilosidade, ó. Vilosidade e glândula intestinal. E aqui a glândula de Brunner. Submucosa, muscular externa típica e serosa. Tá? Olha uma outra prega aqui, ó. Tá? E a vilosidade. E a lâmina própria. Ó, um zoom. Aqui é a vilosidade e aqui é a glândula a glândula de Libercal, ou glândula intestinal. Ó. Vilosidade e glândula intestinal. Olha aqui a glândula da submucosa. Tá? Olha a muscular da mucosa aqui, ó. Esse tecido bem acidófilo aqui, separando a mucosa da submucosa. E aqui a muscular externa, circular e longitudinal. E aqui o tecido do plexo de Auerbach, né? O plexo que faz a contração peristáltica. Olha aí, ó, mais um zoom. Olha a quantidade de linfócitos que tem no meio desse epitélio, ó. Tá? Então, esse aqui era um leitão que a dieta não causou bom impacto no sistema imune dele. Olha as células caliciformes. Todas essas bolinhas brancas são citoplasma da célula caliciforme, ó. A célula absortiva está aqui? Está aqui do lado. Tá? E aqui na glândula intestinal também tem célula absortiva, célula caliciforme, né? Aqui vai ter a célula neuroendócrina? Vai ter, mas não dá para ver num corte histológico em HE. Só bem treinado. Aqui também, ó, é a lâmina própria cheia de linfócitos, plasmócitos, né? Eosinófilos, vasos sanguíneos. Então aqui é a velocidade, ó. Muito linfócito, ó. Cada bolinha dessa aqui, ó, cada bolinha dessa é um núcleo de linfócito. Ó, mais de perto. Esses são linfócitos intraepiteliais aqui, tá? Por causa da dieta. Plasmócitos aqui, ó. Olha um plasmócito bem bonito, tá? Tem hemácias aqui no vaso sanguíneo, mas aqui tem um plasmócito, aqui tem um eosinófilo bonito, né? Outro plasmócito, olha a área de Golgi aqui, que bonita, né? E aqui tem enterócitos, ó. Esses núcleos são dos enterócitos. Tem a célula caliciforme? Tem. O núcleo da célula caliciforme está mais para baixo, mais achatado, ó, né? Então aqui, ó, glândulas de Brunner. Olha como elas são glândulas mucosas, ó. Células mucosas, igualzinha do esôfago, igual de uma célula mucosa da mucosa do colo do estômago, as células mucosas do piloro e também as células mucosas das glândulas salivares, ó. Tá? Então essas células aqui produzem muco para neutralizar o quimo vem ácido lá do estômago. Ó, então um esquema, isso seria ó, o duodeno, ó, glândulas na submucosa, igual o esôfago. Vilosidade, glândula de Libercal, ó, glândula intestinal e a glândula, tá? Velocidades digitiformes. No duodeno, as velocidades são mais esparsas. Quando chega no jejum no ilho, tem muita velocidade, uma do lado da outra, bem mais longa, digitiforme. Só que aí não tem mais glândula na submucosa. Esse é o diferencial de duodeno para jejum no ilho. Acabam as glândulas na submucosa. Tem glândula só na mucosa. Tá? Então, isso aqui é o teto, ó. É como se fosse a base. A fosseta estaria daqui para baixo. E a glândula engasga daqui para baixo. A velocidade é uma projeção. Tá? Então, o jejum é típico, né? Todas as camadas típicas com a glândula. Não tem a exceção da glândula na submucosa.
Então aqui, ó, é um jejuno, né? Uma região de jejuno do cão, o cão da nossa aula. E ele tem as glândulas bem longas aqui, ó. Glândulas de Libercal, ou glândulas intestinais. A vilosidade com célula caliciforme. Aqui tem a submucosa. Tem a muscular da mucosa, tá aqui. E o cão, nesse cão aqui, tinha um tecido fibroso bem forte aqui na lâmina própria, aqui, ó. Bem forte. E aqui tá a muscular da mucosa. E aqui a submucosa, ó, sem glândula submucosa. Muscular externa, tá? E olha as velocidades. Então, isso aqui é um corte histológico em HE. A lâmina própria aqui, essa lâmina a gente usa para mostrar os plasmócitos. Tem muito plasmócito nessa lâmina. Ó, aqui é um zoom do plexo de Meissner. Ó. Lembra? Aqui é submucosa. Aqui é muscular externa circular. Aqui, ó, é o plexo submucoso de Meissner, que controla essa musculatura. Isso aqui é o músculo liso longitudinal e circular. Esse é o tecido fibroso que tinha nesse cão aqui, que dá um reforço para esse intestino, né, não arrebentar aí com os gases ou estruturas duras que tem na dieta do cão, por exemplo. Tá? E aqui, ó, seria a lâmina própria com plasmócito e aqui é a base de uma glândula. Pode ver que não tem célula de Panay aqui, nesse cão. Tá? Aqui seria a base da glândula. Tá? Então, quando chega no íleo, é comum ter tecido linfóide. Tá? Tem um local lá que acumula muito tecido linfóide e forma a placa de Peyer. Tá? São vários nódulos, um do lado do outro. E fica entre a submucosa e a mucosa. Ele fica tudo junto aqui, ó. Tá na mucosa e na submucosa. Ó. Aqui é a muscular externa. Então, veja um nódulo com centro germinativo. Mas não é um nódulo isolado. São vários. Por isso que a gente chama de tonsila intestinal. Tá? Olha aqui, ó. São vários nódulos na região do íleo. Tá? No camundongo a gente vê vários desses. Várias placas de Peyer. É como se fosse um cinturão, um colar de tecido linfóide. Tudo que passa ali é monitorado pelos linfócitos, pelas células M, né, para produzir plasmócitos, células de memória. Tá bom? Então, de intestino, vocês têm que lembrar das 4 túnicas, a presença da vilosidade, intestino delgado tem vilosidade, tá? Tem célula caliciforme, que pode ter glândulas na submucosa no duodeno e a placa de Peyer no íleo, tá bom? Quando chega no intestino grosso, já muda de figura, porque não temos mais as vilosidades. Tá? Tem 8 partes o intestino grosso, normalmente, que o pessoal define. Que tem aqui a região do seco, colo ascendente, colo sigmoide. Né? E vocês estão aprendendo anatomia. Vamos olhar a histologia, né? Então, a função do intestino grosso, aqui está uma visão humana, mas tem outros depois eu vou mostrar de animais. Função de absorção de água, principalmente. Então, muitos dos nutrientes já foram absorvidos no intestino, esse longo caminho do intestino, né, delgado. E ali ficou mais o líquido, né? Você tem que compactar as fezes e absorver a água, tá? Então, você tem aí a função de absorção de água, principalmente produção da massa do bolo fecal. E o muco ajuda esse bolo fecal deslizar nessa região aí do intestino, tá? Então, você vai ter aí várias diferenças de tamanho, né, no intestino delgado e grosso aí, principalmente o delgado, né? Olha a ovelha, que tamanho de intestino delgado, para aumentar a absorção, né? Equino tem um grande apêndice secal aqui. E, olha só, para vocês terem uma ideia. Camundongo tem 55 centímetros de intestino, ó, delgado até o grosso. Ó. O suíno, 22 metros. Por isso que vai fazer muita linguiça com suíno. Né? 22 metros de intestino delgado, até chegar no intestino grosso. Humano, 5 a 7 metros, tá? Mais ou menos 6 metros de intestino delgado. Tá? Por isso que movimenta muito peristaltismo, né? 7 metros, né? Movimentar alimento por 7 metros. É isso que dá tempo de formar o bolo fecal, absorver os nutrientes, né? Esse tempo aí. Tá? Então, antes de chegar no intestino grosso, você tem o seco. Tá? Antes de chegar no cólon, né?
essa região do cólon ascendente aqui, cólon transverso, descendente, sigmoide, o duodeno joga no seco, tá? Nessa região do seco, tá? Que é a primeira parte do intestino grosso, tá? Essa região do sécon aqui, ó, tá? Sécon, verdinho, ó, tá? É a primeira parte do intestino, ó, grosso. Então aqui tá vindo o intestino delgado, vai ter aqui um esfíncter, uma válvula, o íleo vai jogar aqui o alimento aqui. Essa região do seco varia de tamanho de animal, tá? Nos animais domésticos varia muito o tamanho do seco. No humano é bem curto, né? Mas pode parar alimento aqui, é monitorado pelo tecido linfóide aqui do apêndice vermiforme e também absorve nutrientes, água e eletrólitos aqui, depois continua. No equino, essa região do seco é enorme, tá? Para aumentar a digestão de bactérias. Eu vou mostrar isso. Tá? Mas histologicamente, ó, então o seco tem uma diferença grande aqui, ó. O início do intestino grosso começa com o seco, e o seco tem uma diferença grande entre os animais, tá? Então aqui, ó, do equino é bem grande, tá? E o que tem no seco de especial? Aqui está mostrando essa transição aqui, ó, do intestino delgado, cai aqui, ó, tem uma válvula iliocecal, e aqui tem um apêndice vermiforme, que é o apêndice cecal, tá? Que no humano é o nosso apêndice, e depois o seco nos animais, ele não tem um apêndice vermiforme, mas ele tem o seco bem desenvolvido. Então, o seco, o apêndice cecal, né, repleto de bactérias que digerem a celulose das plantas ingeridas pelo animal. Então, pensa num herbívoro que não tem muito um estômago poligástrico como o ruminante. Então, ele quer aproveitar a celulose com bactérias lá no seco. Então, o equino, por exemplo, ele tem um seco desenvolvido cheio de bactérias que digerem a celulose do que ele comeu e assim ele produz AGVs ali, os resíduos, os carbonos, para ele absorver da celulose os nutrientes. As bactérias digerem a celulose ali no seco do equino, por exemplo, tá? Dos herbívoros, tá? Então, e ele tem, para ter esse monte de bactéria, ele tem que ter tecido linfóide. Então, a maioria do seco de coelho, roedor, e outros herbívoros e que comem muita grãos duros, eles vão ter que ter um seco para manter essa celulose lá e as bactérias digerindo essa celulose. Só que essas bactérias também têm que ser controladas. Então tem muito tecido linfóide ali para elas não invadirem o organismo, né, e causarem infecções. Então no seco ali, ó, e perto do apêndice cecal, tem bastante tecido linfóide. Tá? No nosso caso, ó, o apêndice nosso tem muito tecido linfóide, ó, tá? Aqui é um corte de apêndice, ó. Apêndice vermiforme humano, tá? Então pensa no seco como uma grande estrutura cheia de tecido linfóide. Isso aqui, se o tecido linfóide inflamar demais, ele pode destruir a muscular externa, a serosa e causar uma peritonite, que é o apêndice estuporado que eles falam. Então quando isso aqui produz muito reação imune, muitos nódulos se formam, isso aqui incha. E inchando, aperta nervos. E os nervos geram dor. E aí é a dor da apendicite. Tá? Então, como que é a histologia do intestino grosso? Ele, no começo, ele não tem pregas, tá? Mas ele não tem mais vilosidade. Tá? O intestino grosso não tem mais vilosidade, ele vai ter só a glândula intestinal. Vai ter a muscular da mucosa típica, a lâmina própria típica, submucosa típica, sem glândulas, muscular externa típica, músculo liso. Muita célula absortiva aqui em cima e glândulas, mas as glândulas ricas em células caliciformes. Tá? Outra variação do intestino grosso é que formam tênias. A muscular longitudinal, ela não fica todo em volta, ela forma tênias, 3 tênias, ó, bem definidas, que a gente chama tênias do cólon. E outra coisa, no cólon existem esses apêndices omental ou apêndices epiploicos aí, que acumulam mais gordura ainda, tá?
é a gordura visceral. Então, a camada muscular externa longitudinal, ó, forma as tênias do colo. Isso daí é que empurra as fezes para frente, tá? E a serosa tem esses apêndices epiploicos com gordura, tá? O peristaltismo, né, como todo o intestino, é o plexo de Auerbach, né, que está lá no gânglio entre as musculares. Mas olha o estômago, ó, o intestino grosso. Na parte do cólon até o reto, ele não tem pregas e nem velocidades. Não vai ter velocidade, porque a diferença do intestino delgado para grosso é a ausência de velocidade. Mas olha as glândulas ricas em células caliciformes. Aquelas células absortivas, enteroendócrinas, células tronco, estão aqui. Não tem célula de Panay aqui, no intestino grosso, mas é lá do intestino delgado, tá? E a musculatura e a submucosa são típicas. Então, se você olhar aqui, ó, quando chega no reto, aí começa a ter pregas, ó. Isso aqui é uma prega, tá? Essa aqui é uma prega, uma subida, ó. A submucosa empurra a mucosa, tá? Deixa eu ver se tá aqui, ó. Corte transversal, ó. Olha a prega. A submucosa empurrou a mucosa. A muscular da mucosa está aqui. Tá? E aqui são as glândulas intestinais cheias de células caliciformes. Então, a célula caliciforme vai aumentando em direção ao intestino grosso. Aqui tem tecido linfóide, ó. É comum. A lâmina 62 nossa é intestino grosso. E tem tecido linfóide. Aqui é um corte de reto. Qual que é a diferença de cólon e reto? O cólon não tem pregas. O reto tem pregas. Aqui, ó, tá? Aqui é prega do reto. Tá? Essa é a única diferença. Tá? O resto é tipo. Quando chega no canal anal, o epitélio muda de cilíndrico simples com caliciforme para estratificado pavimentoso, igualzinho o esôfago. Tá? E aqui vai ter musculatura estriada esquelética. Ó. Olha o esfíncter anal aqui, ó, tá? Que você controla. Tá? Aqui, ó, tecido, né, na região do reto e ânus. Olha aqui, ó, tecido estriado esquelético, formando o esfíncter anal no final. E aqui já está mostrando a pele externa do reto com pelos. Aqui já tem pele fina com pelos, tá? No final. Aqui vai ter vasos hemorroidais, né? Nessa região final aí. Olha aqui, ó. Glândulas, ó, muscular externa, submucosa, muscular da mucosa e as glândulas intestinais. Olha aqui, ó. Glândulas intestinais do intestino grosso. Independente de ser reto ou cólon, tá? Muita célula caliciforme. A absortiva está aqui em cima, porque é bom produzir muco para absorver a água. O muco retém a água ali e a água entra, né, por difusão nas células absortivas e assim o bolo fecal vai sendo desidratado. Então vocês têm que conhecer essas variações desde o esôfago até o cólon reto, né, da presença de focetas, vilosidades projetando, glândulas, né, glândulas na submucosa, no esôfago tem glândulas na submucosa, tá? Então no final aqui, ó, do canal anal, você vai ter os músculos, ó, do esfíncter anal, ó, tá? E as glândulas, ó, as vasos hemorroidais aqui, ó, externo plexos hemorroidais aqui, ó, tá? Esses vasos aqui tem problemas em algumas situações. Então você vai ter as colunas, né, do reto, né, do canal anal, né, que são as pregas aí, as colunas, né? Pregas são essas colunas longitudinais aí, tá? Você vai ter músculo elevador do ânus nos animais, tá? E epitélio estratificado pavimentoso. Aqui tem glândulas. Quando chega aqui na região do canal anal, vai ter epitélio estratificado, ó, levemente queratinizado, tá? E mais externamente aí vai ter bastante queratina. Vai ter tecido linfóide lá, né? Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. As glândulas de Lieberkühn aí, ó, né? No intestino grosso e aí aqui a transição para o epitélio estratificado pavimentoso no canal anal. Aqui tem músculo do esfíncter anal, ó. Então essa transição do intestino grosso para o canal anal, tá? Que é típica nos animais domésticos também.
bom? Então, na sexta-feira a gente conversa sobre intestinos e estômago, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.